Gostaria de cumprimentar a todos e todas. Meu nome é Emila Grisende Garcia, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação de História da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. É um prazer e uma grande honra estar fazendo parte da terceira jornada virtual internacional em pesquisa científica. Essa comunicação é parte da minha pesquisa de doutorado, na qual abarco a censura sobre as telenovelas de Dias Gomes, um intelectual de esquerda brasileiro, durante os anos de 1969 a 79. Sob o título Manifestações Artísticas sob Controle, buscarei evidenciar nessa fala as bases históricas que estruturaram o discurso censório, analisando as concepções ideológicas e a legislação que vão nortear a ação da Divisão de Censura de Versões Públicas no controle, no cerceamento e no monitoramento dos meios de comunicação. Atualmente no Brasil, como uma sombra do período ditatorial, a censura paira sob nova configuração no espaço público. Legalmente extinta pela Constituição de 1988, a censura vem sendo retomada por meio de ecos ensurdecedores de autoritarismo que ressoam no cenário político brasileiro. Sendo uma ferramenta imprescindível à manutenção dos estados autoritários, as práticas censórias visam estabelecer o controle e o silenciamento das formas de expressão e produções artísticas. A isso somam-se os discursos conservadores retomados por apoiadores e simpatizantes da ditadura militar, embasados por valores morais e religiosos extremamente conservadores que colocam em xeque as liberdades individuais, sobretudo das minorias, que aqui no Brasil ainda estão em processo de conquista. Como um exemplo dessas práticas, em 2019, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella determinou que o HQ Vingadores, a Cruzada das Crianças, da Marvel, fosse recolhido das estantes do evento. Em dezembro do mesmo ano, o filme A Vida Invisível, do cineasta Karim Anós, foi proibido de ser exibido para os servidores da Agência Nacional de Cinema, Ancine. O caso do especial de Natal, A Primeira Tentação de Cristo, também vai ser impedido de ser veiculado na plataforma de streaming Netflix por decisão do Tribunal Regional do Rio de Janeiro. Apoiado em argumentos jurídicos frágeis, a liminar foi revogada pelo Supremo Tribunal Federal. Os filtros censórios também vão recair sobre o filme Marighella, de Wagner Moura, que enfrentou, além de restrições ao financiamento da Ancine, atrasos em sua liberação para exibição, que tinha um lançamento previsto para 2019, só conseguindo estrear nos cinemas no dia 4 de novembro de 2021. No momento presente, mesmo não estando institucionalizadas, essas práticas censórias são conduzidas pelo governo de Jair Bolsonaro, seja por meio de instituições financeiras que tiveram seus gestores substituídos por administradores alinhados à política cultural do governo, ou por meio de sanções que impedem a elaboração e a veiculação de produções que não se adequem aos pressupostos ideológicos e morais conservadores. Mesmo sob o novo contexto, o discurso que embasa tais práticas censórias é difundido nos novos meios de comunicação, como as plataformas digitais, assumindo assim um viés explicitamente neofascista, com contornos similares à ideologia norteadora da política conservadora, que remonta ao período da ditadura militar brasileira, marcada por ideais antidemocráticos, anticomunistas e por valores ultraconservadores no âmbito moral e religioso. Ademais, essa prática censória atual expressa conflitos e preconceitos de toda ordem, questões ainda não resolvidas e arraigadas dentro da sociedade brasileira, derivados de extensos processos históricos, como aqueles relacionados a questões étnicos, raciais, religiosas, de classe, de gêneros, entre outras. Frente a esse cenário, se faz necessário compreender as bases históricas que ancoraram o discurso censório e que ainda reverberam e vêm sendo projetadas nas atuais políticas governamentais. Analisar as políticas censórias e o discurso constituído ao longo da ditadura militar é fundamental para observarmos nosso próprio tempo histórico, marcado por permanências, rupturas e continuidades.
No Brasil, a ditadura militar, apesar das promessas iniciais de uma intervenção breve, vai perdurar por mais de 21 anos, entre os anos de 64 a 85, sob o comando de sucessivos governos militares. Com o verniz democrático, os militares outorgaram, em 69, sua própria Constituição, a fim de impor suas decisões e garantir sua permanência no poder. Assim, eles instauraram diversos atos institucionais, que eram decretos e normas que vão lhes conferir amplos poderes, com a justificativa de serem imprescindíveis à luta contra a corrupção e à manutenção da soberania nacional, buscando conter o avanço do comunismo no país. A imposição das regras conservadoras da conduta moral, a delimitação ideológica, o que era considerado ilegal ou ilegal, juntamente com a vigilância, a repressão, a coibição, a intervenção, constituem como uma estratégia da censura federal com o objetivo de assegurar a permanência do status quo, bem como propagar a ideia imaginária de uma harmonia e de um bem-estar social. Em um contexto violento, sem liberdade política, marcado por um alto nível de exploração das forças produtivas, era mesmo necessário veicular a imagem em todos os meios de comunicação que o país estava imerso em um ambiente de estabilidade, desenvolvimento nacional e harmonia social. Segundo Beatriz Kushner, a censura de versões públicas atendeu tanto à política de segurança nacional do Estado autoritário quanto às demandas de setores mais conservadores da sociedade brasileira, incidindo sobre a esfera moral comportamental quanto a ideológica. Guiada por um conjunto de parâmetros que nortearam os governos militares, a chamada doutrina de segurança nacional, ela vai determinar uma contraofensiva a fim de conter a ameaça comunista, buscando cercear o inimigo interno em áreas estratégicas, como política, economia e cultura. Assim, sob o espectro da Guerra Fria, a doutrina de segurança nacional vai estabelecer uma centralização administrativa, com o objetivo de fortalecer o caráter autoritário através de diversas ações psicossociais. Tais ações psicossociais voltavam-se para fortalecer a luta anticomunista e defender a civilização democrática e cristã por meio da exaltação do nacionalismo cívico. Logo após o golpe civil-militar em 64, as diversas manifestações culturais passaram a ser cuidadosamente vigiadas, controladas e mutiladas pelo Estado autoritário, uma vez que expressavam uma complexa teia social, na qual estavam imersas posições e representações sociais e disputas ideológicas. A afirmação e consolidação do novo status quo imposto seria imprescindível para eliminar quaisquer representações que subvertessem os códigos simbólicos da política conservadora. No que tange à censura, o Estado retomou a legislação já constituída que remonta a 1946 e instaurou novas leis, expandindo o raio de ação da censura com o intuito de legitimar suas próprias medidas arbitrárias, buscando transparecer uma aparente legalidade. Visando responder às necessidades conjunturais do momento, a censura de versões públicas ela vai ser centralizada a fim de abarcar nacionalmente a fiscalização e o controle dos mais variados produtos da indústria cultural, como os livros, scripts de peças, letras musicais, roteiros cinematográficos, programas de rádio e televisão, que se expandiam em uma acelerada velocidade devido à consolidação do mercado de bens culturais, principalmente no decorrer da década de 70. Frente a esse contexto, a censura passa a adquirir cada vez mais contornos voltados ao campo ideológico. Logo após o golpe civil-militar, em 64, as manifestações culturais passaram a ser cuidadosamente vigiadas e controladas pelo Estado autoritário, uma vez que expressavam uma complexa teia social na qual estavam imersas disputas ideológicas. Ao que tange a censura, o Estado retomou a legislação já reconstituída, que remonta a 1946, e instaurou novas leis, expandindo seu raio de ação. Assim, o Serviço de Censura de Versões Públicas foi centralizado, abarcando nacionalmente a fiscalização e o controle
dos variados produtos da indústria cultural, que se expandia em uma acelerada velocidade devido à consolidação do mercado de bens culturais, principalmente no decorrer da década de 1970. Frente a esse contexto, a censura passa a adquirir contornos voltados ao campo político-ideológico. O decreto 56.510 de 1965 determinou que o Serviço de Censura de Versões Públicas deveria responder hierarquicamente ao Ministério da Justiça e ao Departamento de Polícia Federal. A Constituição de 1967 estava expresso que os meios de comunicação deveriam atender ao interesse do regime democrático e que o Estado, para combater a subversão, poderia empregar de medidas coercitivas, como a censura de correspondência, da imprensa, de telecomunicações e de diversões públicas. A Lei 5.536 vai determinar a criação do Conselho Superior de Censura, que detinha o poder de submeter, avaliar e sujeitar as produções artísticas a inspeções locais, realizadas por agentes autorizados. Em 1969, após a implementação do Ato Institucional número 5, a atmosfera de controle e vigilância política cultural estabelecida pelo Estado se recrudesceu, intensificando a ação em que a censura oficial atuou de maneira mais sistemática. Esse ato institucional vai conceder ao Poder Executivo Federal o direito de censurar todos os meios de comunicação, bem como de estimular a prática da autocensura, evitando assim qualquer publicação ou transmissão que contrariasse os critérios morais e ideológicos defendidos pelo regime, sob a pena do responsável pelo meio ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. A censura prévia para as emissões televisivas e radiofônicas foi formalizada somente em 1970, pelo Decreto 1077, que definiu formalmente que roteiros, scripts e videotapes teriam que ser apresentados para análise do Serviço de Censura de Versões Públicas antes de serem levados ao ar. No decreto, é possível perceber o entrelaçamento de questões de natureza moral e determinações de cunho político-ideológico, pois nele estavam expressos que os canais de televisão que executavam programas contrários à moral e aos bons costumes produziam exteriorizações que estimulavam a licença ou insinuavam o amor livre e ameaçavam destruir os valores morais da sociedade brasileira, obedeciam a um plano subversivo que punha em risco a segurança nacional. A rigor, a concepção que a propagação da imoralidade nos meios de comunicação obedecia a um plano do movimento comunista internacional foi empregado como uma importante justificativa para que a censura de costumes assumisse cada vez mais uma conotação político-ideológica, como observam os historiadores Marcelo Ridente e Pato Samota. Em 1972, o Serviço de Censura de Versões Públicas foi reformulado e passou a ser designado Divisão de Censura de Versões Públicas, afinando-se cada vez mais ao aparato repressivo de combate à subversão, que estabelecia a coesão de diferentes órgãos dispersos em quase todos os setores da vida social do país. Nesse sentido, é possível perceber que o monitoramento, tanto de produções quanto dos próprios agentes engajados, não se restringia somente ao âmbito da DCDP, mas integrava a pauta do Serviço Nacional de Informações e de outros órgãos do aparato repressivo. No moroso processo de reabertura política, lenta, gradual e segura, iniciado em 1979, foi publicado o Decreto 83.973, que determinou o fim da censura prévia, demarcando o enfraquecimento da Divisão de Censura de Versões Públicas enquanto órgão censor. Segundo as pesquisas de Beatriz Kouchner, Milianda Garcia, Rafael Vieira, intensos debates vão conduzir às revisões legislativas com relação à censura de versões públicas, porém sem defender sua supressão por completo. Com o avanço do processo de redemocratização, houve o desmonte da censura de versões públicas, afastando o órgão da dimensão política, desvinculando-a de todo o aparato policial. Com a nova república, foram mantidas as recomendações
de classificação indicativas, que voltava-se para a proteção das audiências incapazes de avaliar os propósitos de determinados espetáculos, que passam a ter o conteúdo classificado conforme a faixa etária do público. Eu encerro por aqui essa comunicação e agradeço muito a atenção de todos.